Salve galera, mais um vídeo se iniciando. Hoje inicia o podcast John Mike, muito esperado aí pela galera, né? E glória a Deus por isso. Sabemos que há um propósito nesse podcast, né? E que seja tudo para a honra e para a glória de Deus. Ao iniciar esse podcast, né? Antes disso não podia falar dos patrocinadores, deixar de falar dos patrocinadores, né? Primeiro, que é Ateliê Thai, que é da minha irmã, que trouxe canecas personalizadas, né? Diferenciada. Isso. Meu Deus, diferenciado. Também temos o patrocinador, você que precisa fazer aula de espanhol. Temos a Frantiele, professora de aula de espanhol, então se você quiser, tudo vai estar no link na descrição desse vídeo. Também temos os patrocinadores, que é o Júlio, que caso você quiser ir para o Paraguai, é só você vai ter assessoria completa, no link também você já entra em contato, tem assessoria completa, se você quer fazer medicina, se você quer ir morar no Paraguai, ele te ajuda a se estruturar lá no Paraguai. Também temos a agência de viagens também, né? Que é muito top essa agência de viagens. Então qualquer passaporte, passagem, você pode comprar tudo no link na descrição com um Vini. E para finalizar, né? Esse podcast, né? Graças a Deus levantaram recursos e está funcionando hoje antes da estreia pelo fato, né, de recursos vindo do The Word, né? The Word, que é essa marca sensacional, já tô até trajado aqui. Quero um de desse. The Word. Eu quero um desse daí. Quer um desse aí, ó. Ficou top. Ó, Alan, se prepara, Alan. E é isso aí, galera. Esses são os patrocinadores do podcast, né? Através da vida dessas pessoas, o podcast está acontecendo. Então, glória a Deus pela vida de cada um, né? Que Deus abençoe muito mais. E vamos começar, né? Vamos começar. Vambora. Apresentando, né? É uma honra, Fábio, te ter aqui. Meu líder, né? Meu líder. Eu fui no podcast do Pimenta e eu falei um pouco do que Deus fez na minha vida e foi muito forte. E com certeza o Fábio ele foi uma peça fundamental como liderança na minha vida, hombridade, né? Eu tenho certeza que Deus colocou ele na minha vida por um propósito. Então, Fábio, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Fábio? Show, vamos lá. Fábio Chiodelli, o Adalberto deixa de lado. A galera gosta de pegar no meu pé, né? A galera da igreja principalmente. Fábio Chiodelli, eu tenho 26 anos, sou casado com a Karina, casado há 3 anos. E hoje eu sou empresário, tenho uma academia, eu sei treinamento judô, trajado sempre. Ó, também quero uma dessa. Tu já tem, não, ele já tem, hein? Ó, tô com a calça Tá aqui, com a calça aí, aí, ó. CT Judá no frio salva geral. É. Então sou proprietário do Centro de Treinamento Judá, academia de luta, né? Hoje a gente tem Muay Thai e boxe. Estamos estruturando, cada vez colocando mais, uma academia muito abençoada. E eu acho que é isso, assim, de início, esse sou eu, Fábio do Muay Thai. Tem mais algumas coisas, mas no decorrer a gente vai conversando, né? Isso aí, no decorrer a gente desenrola. E Fábio, o podcast fala sobre missões. E eu vejo um grande campo missionário do Fábio é o CT Judá. Show. Então, existe várias formas de fazer missões. Você, né, ofertando, você indo com seus pés, né, você estando em outro país, né, e existe missões você faz onde você está. E o Fábio ele tem um grande projeto com isso. Queria que tu contasse pra gente, Fábio, em relação ao CT Judá, missões no CT Judá. Show. Vamos lá, missões, né? Missões, como o John falou, tem vários tipos, né? E eu me apego muito nessa questão de fazer missão onde a gente está estabelecido, né? Sim. É muito importante, fundamental, os missionários de campo, os missionários de oferta, né?
Mas eu também creio que é muito importante onde a gente está estabelecido a gente ser um campo missionário, né? Sim. Forte. Então a gente sempre fala lá no CT Judá, a nossa nação, minha, da minha esposa, o CT Judá, ele sem treinamento Judá, para entender como é uma base missionária lá, é que eu não queria, Fábio, eu não queria, então já incrementando o que a gente estava falando de apresentação, eu trabalhava na VEG, eu estudo mecânica, né? Estudei usinagem desde os 14 anos. Já fui do esporte, já fui atleta um bom tempo atrás. Esse ano fazem 11 anos que eu iniciei no esporte, no Muay Thai. E idas e vindas, chegou um tempo que eu não queria mais saber de Muay Thai. Então, afastei. Esse tempo ali foi um período um pouco até complicado. Aí foi onde eu conheci a Karina, conheci a igreja, conheci a casa dos filhos. E ali, papo indo, papo vindo com a galera da igreja, alguns rolês, alguns passeios. Ficaram sabendo que eu era do Muay Thai, que eu já tinha dado aula, que eu lutava, porque eu não comentava isso com ninguém. Ah, por que tu não volta? Por que tu não volta? Vai, vamos, quero ver e tal. Voltei bem na pandemia. No meio da pandemia eu voltei da aula, uma antiga equipe que eu participava. Voltei da aula, tinha 2 alunos, um em cada horário, por causa da pandemia, né? Sim. O Paulinho é um deles, era um dos alunos. Hoje o Paulinho é o matchmaker da academia. Ele que fecha todas as lutas, ele que é o responsável, né? Então eu não cuido dessa parte, é tudo com ele. Aí tinha eles e a gente foi indo no meio da pandemia. E começamos a nossa missão, né? Sim. Já estava na igreja, começou a missão, muitas pessoas vindo. Determinado tempo a gente fundou o Centro de Treinamento Judá e ali a gente começou a colocar os nossos princípios, porque até então, como eu trabalhava, dava aula para uma equipe onde tinha uma liderança, eu precisava honrar aqueles princípios, mas não coincidiam mais, né? Sim. Devido à minha conversão, então eu decidi fundar minha equipe. Este foi o nome, decidi depois que Deus mandou. Não é bem assim também, né? Deus manda e a gente obedece, né? Porque tem um propósito, como o John falou lá, é um campo missionário. Muitas pessoas, teve pessoas que se conheceram, casaram na igreja. Muitas pessoas, poxa, tava com uma atleta lutando pela primeira vez e ela falando, né? Essa semana, ela falando, eu cheguei aqui na academia arrebentado, tomando remédio, depressão, ansiedade, crise de identidade. E o Muay Thai transformou a minha vida. Meu Deus. Então essa é a missão. Sim. Ela não está na igreja, não. Ela não se converteu, mas ela se transformou. Meu Deus. Então eu acho que esse é um fator muito importante para quem é cristão. Sim. Porque Deus sempre vai nos dar uma profissão onde Ele quer que a gente seja um instrumento de transformação. A consequência da pessoa ir para a igreja ou não é o agir do Espírito Santo, no tempo que o Espírito Santo determinar. Sim. Não cabe a mim. Sim. Eu sei o que é certo, o que é errado, a verdade que eu vivo, mas eu não posso impor isso nas pessoas. Por isso que eu faço que o meu estabelecimento, a minha academia, seja um local de transformação, de experiência para as pessoas. Sim. Então, o mais importante é a transformação do caráter. Poxa, ver uma pessoa saindo da depressão e da ansiedade. Então, eu vejo que a maior missão que a gente faz lá hoje é isso. A gente ajuda, o pessoal lá é muito família, muito parceiro. Arrecada valores, arrecada cesta básica, a gente sai na Páscoa, sai no Natal entregar doce para as crianças, brinquedo, mas eu acho que a maior fonte, o maior princípio de missão que a gente faz lá é ser um agente de transformação, onde a pessoa entra lá um drogado, mas ela sai de lá liberta. Sim. A pessoa entra lá com o passado todo arrebentado, mas está construindo uma carreira. Poxa, essa menina, né, que lutou, fez a primeira luta, já é professora lá também. Sim. Tá entendendo? Então esse é o propósito, essa é a minha missão. Sim. Então, esse é o meu campo missionário no CT Judá. A consequência, igreja ou não, aí não cabe a mim decidir, né? Sim. Eu sou muito cauteloso nessa parte, né? Sim. Eu sei a importância, às vezes eu olho pra pessoa, sei que ela precisa, Sim. mas não cabe a mim fazer isso, né? Existe um tempo para todas as coisas, né, Fábio? Tempo determinado para tudo. Então não adianta
enfiar de goela abaixo Sim. Deus, igreja, né? E simplesmente as pessoas elas começam a ser transformadas através de pequenas atitudes, Uhum. né? Às vezes nem abre a boca para falar de Jesus, mas nas tuas atitudes reflete Jesus. E isso é muito forte, Uhum. porque as pessoas elas vão olhar para o Fábio e vão falar, cara, o que que o Fábio tem? Por que que ele é diferente? E assim, Uhum. consecutivamente, né? Isso é uma coisa muito interessante, cara, porque toca num ponto. Eu oro assim pra Deus, e talvez eu preciso melhorar muito nisso, mas é muito difícil eu convidar uma pessoa para ir pra igreja. Mesmo as que estão lá na academia, que querem, que perguntam, Deus isso, mas Jesus isso, a tua vida é isso. Então as pessoas veem o meu testemunho da Karina, né? E eu acho que assim, a maior ponte para a pessoa querer ir para a igreja é o meu testemunho. Sim. Se a pessoa não vê que eu tenho caráter, que eu sou educado, que eu trato bem, que eu faço as coisas direito, não adianta eu falar de Jesus. É que nem tu falou, empurrar Sim. Jesus goela abaixo. Sim. Então talvez eu tenha que melhorar, o Espírito Santo vai me transformando, mas eu não consigo convidar as pessoas. Sim. Eu preciso com que elas vejam em mim, assim como tu falou. Então assim, pode perguntar a galera que foi ali através da gente, da igreja, né? Não... Talvez tem que melhorar, né? Tem que ser transformado, né? Mas não é o meu jeito. Sim. Né? Não sou eu que escolho, é o Espírito Santo. Eu Eu acho que o testemunho precisa falar mais do que as nossas palavras. Meu Deus. Não é, Forte. isso. Meu Deus, a gente vê hoje um monte de crente que fala um monte de coisa, mas não vive o que fala. Sim. Eu prefiro mostrar o que eu vivo do que ficar falando coisa. Sim. Eu acho que isso é o que mais importa, né? Tem gente que fala muito e Posta, não vê... posta todo dia o versículo no Instagram, mas não vive versículo. Sim, verdade. Melhor do que postar é viver, né? Melhor do que Pô, falar. cara, eu posto todo dia Mas tu vive, né? Então eu sou bem seleto nessa parte, eu fico bem na minha. E a pessoa vai indo. Sim, mas é isso aí, cara. Top. Top demais. Vamos pra... Eu queria saber um pouco, cara, se tu pudesse contar um pouco como que o Muay Thai, como que você teve a primeira experiência com o Muay Thai? Tu lembra, assim, como que foi? Meu, cara, eu sempre tive essa curiosidade. Sim. Ela veio agora, não tava no roteiro, né? Não tava no script. Cara, então, vamos lá, o Muay Thai, né? Primeiro que eu procurei a arte marcial, o esporte de luta para me defender. Então, eu me criei lá na Corceira. Quem é da região, né, que vai ver o podcast sabe sabe das histórias, né, da Corceira, como que ela era. E um tempo atrás era embaçado mesmo. Hoje a Corceira é uma bênção, né? Imagina. Hoje a Corceira foi transformada. Mas teve um tempo que era um pouco complicado, então me criei lá na Corceira. Eu passei ali, poxa, acho que da quinta série que eu estudava na escolinha lá, da quinta série até a oitava série, assim, ó, terrível, muito bullying. Meu Deus, a minha mochila eu tinha que trocar 5, 6 mochilas no ano porque a galera me pegava e rasgava, apanhava de todo mundo. Pra ter noção, a primeira surra que eu levei, eu apanhei de uma familhinha lá, era primo, era irmão, tinha uns 7, 8 cara. Meu Deus. Eu nunca esqueço disso aí, nunca esqueço. Foi lá na escolinha na Corceira, e eu apanhei daquela galera lá, muitos assim, no mínimo uns 7, 8 tinha. Me surraram, jogaram minha papete do Seninha dentro da lagoa dos... Arrancaram minhas papetes do Seninha, jogaram do outro lado, me destruíram assim, ó. Daí quem me salvou aquela vez foi um professor de capoeira. Ele chegou, tirou a piazada lá de cima, não bateu neles, né? Mas tirou eles de cima e tal. Aí daquele tempo ali eu já comecei na capoeira. Então a minha entrada no esporte foi isso, por causa de bullying. Hoje a galera vê, muitos não sabem, né? Sim. Mas eu sofria, cara. Pra ter noção, não é? Mas eu apanhava de todo tipo de gente de qualquer classe. Então, pra ver como eu era bunda mole, tinha um rapaz que, coitado, né? Hoje eu converso com ele, não é amigo próximo porque eu não tenho tanto contato. Mas ele tem uma deficiência
Eu não sei ao certo o que é, eu apanhava até dele, cara. Eu apanhava até dele, então, poxa, eu com dó do cara, né? Que o cara me surrando. Então era bem complicado. Já levei tesourada dentro do ônibus, já me enforcaram com corrente, me surraram. Então daí eu fui. Aí eu não gostei muito da capoeira, não era muito comigo esse negócio de dança, de gingado. Sim. Aí naquele tempo o André, hoje é meu padrinho, é professor lá na academia, um grande amigo do tatame, ele já estava indo fazer Muay Thai, acho que uns 3 meses. Aí eu peguei e fui pro Muay Thai. Fui pro Muay Thai, naquele tempo era Showthai, academia lá no centro de Guaramirim. Então eu não tinha Jesus. Então eu fui aprender Muay Thai pra surrar a galera. tô confessando aí. Eu fui pro Muay Thai, a minha intenção era, e foi, né? Eu fiz isso. Então eu peguei a minha listinha lá e. Não acredito, cara. E fui atrás dos caras. Hoje tu surra todo mundo. Então, não conhecia Jesus, né? Uhum. Meu Deus, eu tinha muita educação, ensino do pai e da mãe. Sim. Mas eu não tinha meus professores, não. Sim. Aí eu peguei e usei o Muay Thai pra surrar todo mundo que me surrou. Aí então começou a desencadear um monte de coisa aí na minha vida. Fui crescendo no esporte, fui me dando bem. Porém, virei um encrenqueiro de carteirinha assinada. Todo final de semana que saía, confraternização de empresa, era briga, era confusão. É engraçado que essa semana eu tava com o André, com a namorada dele, esposa, né? Vai casar. Ó. Já tem que dar uma pressão aqui também, né? Pra não perder o costume. Então, tava com ele e ele até comentou na sexta-feira, pô, no GC, ele falou assim, olha, teve um tempo que eu não queria nem sair mais contigo. Porque tinha medo, porque sabia que tu ia arrumar confusão. Meu Deus. Então eu entrei num estágio que não era pra entrar. Mas o Muay Thai foi por causa disso, foi por causa de bullying, né? Uhum. Que eu entrei, que eu procurei, mas quando eu aprendi foi da forma errada, né? Sim. Então depois Jesus me pegou e E agora tu ensina da forma correta. da forma correta. Então não tenho nenhum incidente. Faz 3 anos que eu dou aula, Uhum. não tenho nenhuma confusão fora com alunos, né? Sim. Cara, é legal tua história. Sim. Cara, é doideira? Doideira. E. Cara, queria. Deixa eu ver um script aqui. Tentei disfarçar, né, cara? Mas vamos. A história da sua conversão, cara. A minha conversão. Isso, eu queria saber, assim, como que foi a tua primeira experiência com Jesus, ou a experiência da transformação, assim, que tu teve, cara, antes eu era assim, eu conheci, bati de frente com Jesus e fui transformado. Uhum. Cara, minha conversão foi por causa da minha esposa, né? Foi por Sim. causa da Karina. Em que sentido, né? Eu comecei a faculdade, esse período que eu tava fora do Muay Thai e tal. Comecei a faculdade porque eu precisava passar o tempo. Uhum. Tinha caído numa depressão ali, eu morava em João Pessoa. Tinha caído numa depressão, droga, cigarro, bebida todo dia. E nesse tempo eu voltei a morar na casa dos meus pais. Tive uma conversa com minha mãe com aquele diálogo que bate mais do que uma SUS. Meu Deus. Que foi extremamente crucial assim na minha vida. Então, Uhum. eu lembro até hoje da conversa. Ela falou, eu entendi, eu voltei a morar com eles, lá na Corticeira, saí de uma pessoa, voltei a morar lá com eles, pra restabelecer, né, a minha hombridade. Porque eu vivia já como menino. Uhum. Então, fazia as coisas, era só festa, dinheiro ia no que não devia, não conquistava nada, não construía nada. Então, voltei pra lá, aí comecei a me reerguer, comecei a fazer academia, comecei a voltar a jogar bola, estar com a galera. Aí eu vi que as coisas estavam acontecendo, estavam crescendo. Sim. Eu estudava à tarde mecânica, só que a noite ainda estava livre, não tinha o que eu fazer e eu não estava no Muay Thai, não queria treinar naquele tempo. Devido a algumas situações, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer faculdade. Aí fui lá na faculdade, cheguei lá, fazer educação física. Vou virar personal trainer.
Ah, e daí cheguei lá, não tinha, a turma já tava muito avançada, a mulher falou, ah, tem nutrição, quer fazer? Eu falei, eu quero. Aí eu fichei lá na hora, assim. Deus, né, cara? Deus. Qual que é a lógica, né? Qual que é a lógica? Eu sempre, né, quando eu lutava, fazia dieta e tal, mas meu irmão, fazer nutrição, velho, Aham. nada a ver comigo, nada a ver, nutrição. Eu vou treinar, mano, e cuidar da comida, não, né, não queria saber disso, entendeu? Naquele tempo, pô, tinha, sei lá, quantos anos que eu tinha, 20, 21. Aí eu fui pra faculdade, primeiro dia de aula, a nega entrou na sala. Meu. Rapaz, eu tava sentado lá no fundo assim, tava largadão lá, escorado assim, esperando começar a aula. Daí o bicho entrou lá na porta. Aí eu falei, rapaz, aí o coração já acelerou, já suei frio já. Aí deu ali umas semanas, e eu já apaixonado. Meu. Apaixonado, iludido já. Já namorando com ela sem ela saber. Que mulher não faz com o cara, né, mano? Deus. Ai, ai, e ela já era convertida, né? Uhum. Ela já estava um tempo ali na casa dos filhos. Sim. Acho que 1 ano e meio, 2 anos, ela já estava ali na casa dos filhos. Aí um dia ela ofereceu a pastelada da igreja. Nossa pastelada do final do ano, ela ofereceu a pastelada na sala, ninguém deu bola, ninguém respondeu ela, daí eu sempre gosto de ajudar essas coisas da igreja. Meti logo essa. Ligeiro, né, cara? Meti logo essa, falei que eu sempre ajudo essa. Ai, cara, só Jesus na nossa vida, né? Mas na intenção de, né, aproximar dela. Daí não comprei, falei que queria ajudar, mas não comprei. Aham. Aí chegou no dia, eu falei, quer saber, eu vou lá. Falei pra ela que ia, daí eu fui. Na sexta-feira eu tava num boteco. Com o André. Aham. Com o André. Tava num boteco lá na Corceira. André, O André, meu Deus, cara. Ah, o André, coitado. Não ficava com medo de ser comigo. Tava no boteco na sexta-feira. Aí pensei, não, mas eu vou lá, né? Fui lá. Fui na pastelada no sábado. Aham. Aí fui, pastel lá e tal. Aí a Cris já falou para o irmão da igreja chegar lá, daí já chegou o Jonas. O Jonas bem doidão, aí tava o Luel, cabeludão lá. Não, deixa eu falar, né? Eu já contei para algumas pessoas. E se o pastor Murilo ver. Vai virar um corte esse aqui. Cara, quando eu entrei na casa dos filhos, né? Eu tinha uma ideia de igreja, né? Aham. Eu frequentei um tempo uma igreja, uma denominação. Frequentei outra, né? Não sei falando nomes, né? Aham. Mas sabe assim, o padrão. Sim. O padrão assim, que ó, o homem bota a mão e é do jeito que é. E Aham. aquela, não faz isso, não faz isso, faz isso, faz aquilo. Sim. Quando eu entrei, cara, a primeira pessoa que eu vi foi o Luel. Meu Deus. Eu tive cabelo assim, Meu cara. irmão, o Luel tinha uma caixopona, tava com uma correntona de prata, mano, gigante assim, grandona, e mexendo numa mesa de sinuca. Meu Deus. Eu olhei assim, daí eu olhei pra um, olhei pra outro, assim, aquela galera tudo bonezão e descolado e chinelo, uns descalços, os cara de regatona. Eu falei, rapaz, mas eu olhei assim pro Léo e falei, será que aquele cara é da reabilitação? Eu nunca falei isso pro Léo, cara, nunca falei. Cara. Aí eu falei assim, rapaz, tá certo, isso é uma igreja, mano, o cara mexendo numa mesa de sinuca. Cara. Aí, por fim, assim, fui lá, peguei o pastel, o Jonas veio, trocou uma ideia comigo, a Karina falou, né? Aquela recepção da casa dos filhos, né? Sim, meu Que Deus. sempre teve, né? Diferencial. É, de abraçar, de ser família. Já vieram conversar comigo como se eu fosse da casa. Aham. Aí veio o evangelista Rafael, né? Eu acho que naquele tempo ele não era evangelista, né? É. Naquele só- tempo lá ele tava ali no começo da igreja, ele era só irmão da igreja, né? Não era evangelista ainda. E já era de outra igreja, mas não tinha sido ali Sim. na casa, né? Aham. Aí veio, conversou, já falou de namoro, falou de relacionamento. Eu falei, rapaz, que é História isso? é essa? Tá entendendo? Eu lá apaixonado pela nega, só querendo conquistar ela. Os caras aí falando como que era um namoro santo. Ai, isso era Deus já, né? Aí foi. Aí já gostei da galera. Conheci o pastor no outro dia. Daí nesse dia eu ganhei ainda o rodízio de pizza.
Era Deus. Ô, louco. Era Deus me pegando. Ganhei, fui sorteado, ganhei um rodízio de pizza pro outro dia. Então fui pro culto de manhã, participei com a galera, fui pra pizzaria de noite. Sentei do lado do pastor, o pastor e o outro irmão da igreja competindo quem comia mais fatia de pizza. Eu falei, irmão, Cara, pastor, eu falei assim, sensacional. na minha cabeça passou assim, eu não sei nada do que é essa igreja. Aham. Minha cabeça, Meu Deus. a minha visão de igreja era totalmente outra. Diferente. Aí Cara, o pastor saiu zoou. do quadrado, né? É. Modelo. Cara, isso. Aí ali eu fiquei assim, que é isso, mano? Mas só de olho na nega também. Comendo a pizza aqui, olhando pra ela lá, o pastor aqui na pizza, né? Aí foi, cara, poucos dias depois ali, Deus já me pegou, daí entreguei a vida pra Jesus, meio aquele famoso, parece que tu senta na frente do pastor Murilo e tatua ele só, né? Meu Deus. Mas é o próprio Deus, né? Sim. Falando assim, o que o cara passou, o que precisava fazer, tomei algumas atitudes. E ali entreguei a vida para Jesus e começou. O pastor sempre me chamou muita atenção, né? Aham. Porque as pessoas têm uma visão do pastor, mas esquece que por trás do pastor tem o nome do pastor. Tem o Murilo, Aham. tem a família, Aham. tem o homem, tem a carne, tem que sente dor, né? Então, pelo fato dele mostrar isso e ser muito acessível, Aham. sempre me despertou muito interesse. Porque, pô, eu passei na outra igreja há algum tempo, entende? Então, assim, me chamou muita atenção isso. Foi, acho que 2, 3 meses depois eu já me batizei. Aí eu esqueci a Karina. Aham. Nesse tempo aí eu esqueci a Karina porque... Tava muito difícil. Não, porque ela ficou em segundo plano. Meu Jesus ficou na que frente. forte. Jesus veio ali, cara, fiquei doidão por Jesus. Aí eu falei, não, quer saber, eu preciso virar homem, preciso ter caráter. E eu preciso fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. Sim. Aí a Karina tava nem aí pra mim, eu me declarei pra ela lá, nem me respondeu, irmão. Ficou 3 meses lá esperando ela falar alguma coisa lá. E quando falou, nem me deu tchum. Tava num processo ela também, né? Um dia ela vai comentar. Tava num processo. Então, deixei ela de segundo plano, foquei em Jesus. E pelo fato de eu ter focado em Jesus, já vai um recado pros varão aí. Pega essa. Essa vai ser corte Os podcast. varão metralhadora. Que em vez de fazer o que Jesus precisa, quer orar por todas as irmãs, né? Fica preocupado em conquistar primeiro uma mulher em vez de conquistar aquilo que Deus tem para ele. Então eu deixei a Karina de lado e foquei somente em Jesus. Qual que é o meu propósito? Quem que sou eu? Qual que é a minha identidade? Ok, eu vou fazer isso. Aí através de eu exercer aquilo que Deus queria para mim, aí eu conquistei a Karina. Através de um caráter aprovado de Cristo. Porque se fosse por mim mesmo, não ia conquistar nunca. Sim. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Forte, Mas, cara, eu foquei em Jesus, foquei em fazer somente aquilo que Ele queria e virar homem de verdade, em vez de pegar e ficar em cima dela. Se eu ficasse em cima dela, só atrás dela, bom, eu não estaria na igreja e teria sido isso. Cara, fugindo um pouco aqui do contexto aqui, é um negócio assim que Deus trata muito na minha vida, tem tratado muito há um longo tempo em relação à hombridade. Né? E quando tu tocou nisso, eu decidi fazer algumas perguntas em relação a isso, né? O que significa essa transição para você de menino para homem? O que um homem de Deus ele precisa ter? Que caráter ele precisa ter, né, para ele talvez se transicionar? Né? Porque hoje a gente vive uma escassez de homens de Deus. A gente vê meninos de Deus, basicamente, homens que não se posicionam, Sim. homens que não vivem aquilo que Deus tem para a vida deles, né? Queria que tu falasse, comentasse um pouco qual que é a sua visão sobre isso. Eu resumo essa transição em uma palavra, em renúncia. Meu Deus. Renúncia. Porque o menino faz o que ele quer. Eu quero falar com 3 irmãs, eu quero dar em cima das irmãs, eu quero dormir até tarde, eu quero o trabalho que me paga bem, não aquilo que eu preciso, eu quero só dar rolê, eu quero isso, eu quero aquilo. Agora o homem faz aquilo que precisa ser feito. Meu Deus. Então, não aquilo que vai agradar o homem, mas aquilo que vai agradar a Deus.
e aquilo que vai gerar nas pessoas. Então, cara, se tem uma palavra que possa definir para mim, Sim. que eu entendo que é uma transição, é renúncia. Renúncia. Porque se a gente não renuncia, a gente não conquista. Mas renunciar o quê? Primeiro, eu tinha uma profissão. Tinha uma profissão de mecânico. Hoje, se eu tivesse ficado na VEG, estaria muito bem. Eu sempre estudei desde os 14 anos. Então eu renunciei àquilo por algo que Deus queria, que era o centro de treinamento judá. Sim. Como eu falei no começo, eu não queria o centro de treinamento judá. Então eu renunciei ali. Quando eu renunciei, cara, eu tava na igreja convertido, eu não ganhei uma alma. Não que eu ganhei, né? Através de mim, né? Sim. Ficar claro para as pessoas, né? Mas eu não consegui, cara, não conseguia falar de Jesus, meu testemunho, nada. Então quando eu fui para a academia, meu Deus, quantas almas que voltaram para Cristo, conheceram a Cristo, quantas pessoas restauradas. Então eu renunciei à minha profissão, renunciei ao meu bom salário, renunciei à minha tranquilidade. Lá é uma empresa, eu vou lá, passo o meu crachazinho, no final do dia eu vou embora, sexta-feira eu esqueço. Sim. Não é minha responsabilidade. Renunciei isso e hoje renuncio de novo agora à minha academia. Hoje minha academia ela funciona sem eu, Uhum. só com os instrutores, com as pessoas. Por quê? Porque Deus tem outra coisa para mim nesse tempo, Sim. que é a questão política, na É. pré-candidatura a vereador. Uhum. Não é o que eu queria, Sim. entendeu? Sim. Então eu construí algo no centro de treinamento judá, só que Deus, tu é homem, Uhum. renuncie. Agora eu tenho algo novo. Legal. Não Meu queria, Deus. não, não queria, mano. Quem que quer? Quem que quer ir pra política Sim. hoje, Sim. aqui? A gente sabe como que funciona, né? Uhum. Fugindo um pouquinho do assunto. Então a renúncia eu vejo assim que quanto mais eu renuncio, cara, eu vou renunciar aquilo que é bom pra mim, para ser bom pra minha esposa ou para as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou renunciar o meu sonho para que 4, 5 pessoas alcancem o sonho dela. Uhum. Eu vou renunciar de eu pegar e ficar em casa agora de boa, do que pegar e vir falar do que Deus fez na minha vida e talvez ajudar uma pessoa. Sim. Então eu acho que, cara, um homem, mano, precisa se mover em renúncia. Mano. Enquanto a gente faz o que a gente quer, a gente não conquista aquilo que Deus quer que a gente conquiste. Sim. É simples assim. O evangelho, a hombridade está ligado muito à renúncia. Menino faz o que quer, homem faz o que precisa ser feito. Para mim é isso. Sim. A maior transição, né, na minha vida sempre foi isso. Sempre foi marcada com uma renúncia, mano. Uhum. Uma renúncia. Eu vejo assim, né? Eu acho que muitas pessoas veem essa transição e essa liderança que Deus, né, colocou assim na tua vida, tanto liderança de GC, como liderança do CT Judá e agora talvez uma liderança política. Uhum. Queria que tu falasse como que foi esse primeiro impacto de liderança na sua vida, né? Como que você entendeu que você precisava liderar, ou você se posicionou, ou foi algum chamado específico? Uhum. Porque você tem isso na sua identidade, né? Sim. Se tu olha assim, cara, todo homem ele tem que ter um posicionamento de liderança. Uhum. Porque a primeira liderança, você é o líder da tua casa, Sim. né? Uhum. Começa na tua casa. Deus ele deu a responsabilidade para o homem de ser homem da sua casa, de ser o protetor, Uhum. o provedor, Uhum. né? O cara que vai estar ali à frente, a responsabilidade da sua casa é do homem. Sim. Claro que começa ali, mas Deus ele avançou, né? Hoje tu é líder basicamente, né? Do professor de Muay Thai, né? Uhum. Futuro, né? Não. Tá na mão de Deus. Conta um pouco pra gente aí. Cara, tem perfis, né, de pessoas, né? Aham. Tem pessoas que nascem já com algo para liderar, né? A gente vê muito isso nos temperamentos, né? Sim. Por exemplo, assim, eu sou um colérico, falando de temperamento. Aham. Então, o colérico sempre tem esse impulso para liderança. Por exemplo, num ambiente que tá todo mundo, que precisa ser feito alguma coisa, ninguém faz nada, é o cara que vai chegar lá, vai falar, vai determinar as funções e a coisa vai acontecer. Aham. Então, é uma personalidade. Então, tem pessoas que nascem já com algo para isso e tem pessoas que conquistam, que se aperfeiçoam, que treinam, que se capacitam, né? Sim. Eu demorei muito para entender
eu ser líder, entende? Sim. Eu sempre tive um posicionamento. Eu sempre tive voz quando eu jogava em time, então eu não tinha problema de organizar, por exemplo, para ir jogar bola. Aham. Sabe, o time tava lá, não tinha problema em falar. Então já começava ali em resolver, porque o líder sempre vai ser o cara que vai resolver as coisas. Sim. Vai resolver o problema e vai fazer as coisas funcionarem. Sim. Então eu sempre tive uma aptidão para isso. Aham. Por muito tempo eu fiquei muito fechado, né, devido a algumas coisas. Mas eu creio que o que destravou mesmo assim foi o esporte. Foi o Aham. fato, né, de ter começado a dar aula. Trabalhar com pessoas, né, com diferentes tipos de pessoas. Trabalhar com um atleta. Então isso dali forjou muito, né? Sim. Porque uma coisa é, né, são diferentes, né? Treinar uma pessoa para ser um empresário é uma coisa. Sim. Para ser um fotógrafo é outra. Para ser um atleta é outra. Então são vários pontos diferentes. Então ter começado a preparar atletas, isso fez crescer demais. Aham. Ah não, depende de mim, por exemplo, quando eu fui 3 anos atrás para o Rio de Janeiro com 7, 8 atletas. Sim. Então eu levei 8 atletas para o Rio de Janeiro. 7 era menor de idade. Aham. Então tudo na minha responsabilidade. Aham. E hoje eu tenho 26, eu tinha uns 23 anos. Aham. Tinha 23 anos, então ter que resolver isso forjou muito a minha liderança. Sim. Forjou muito, fez eu estar me tornando o líder que eu sou hoje. Cara. Então, e o pastor, né, cara? O pastor, né? Quem anda com o pastor Murilo ali sabe como que funciona e ele sempre vê algo a mais na gente, né? Sim. Então, o fato dele impulsionar, incentivar, por exemplo, a academia. A academia, quem fez a logo da academia foi o pastor. Sério? Não sabia disso. Não, quem fez a logo dela foi o pastor. Aham. Foi feito na igreja essa logo. Meu Deus. Entende? Então o pastor sempre me impulsionou. Eu devo assim muito a ele, eu aprendo muito com ele a liderar. Então um ponto é esse, o aprendizado, né? O Aham. aprendizado. A gente já nasce com algo ali dentro, mas pessoas são fundamentais para que a gente aflore aquilo que tem. Sim. Por isso que vem o líder, por isso que vem o discipulador. Por isso que Jesus investia tanto, né, no discipulado. Sim. Por isso que a casa dos filhos investe no discipulado. Por quê? Porque daí o líder impulsiona. Pô, é por esse caminho aqui. Sim. Você precisa fazer isso. Sim. Precisa deixar isso de lado. Então eu aprendi muito a liderar com o pastor Murilo, esse jeito, né? Eu só precisava ser mais carismático que nem o pastor, né? Aham. Então a gente está numa constante transformação, mas é como eu falei, são perfis, né? Sim. Então o perfil da minha liderança é palavra curta e direta. Sim. Por quê? Porque é o meu perfil. Aham. Aí às vezes as pessoas não crescem porque não sabem, né? Não conseguem se adaptar a uma visão. Que querem que o líder seja do jeito que ela quer. Sim. Tá cheio de gente assim que quer que... Ah, mas eu quero ouvir o que eu quero. Não, tu tem que agir comigo do jeito que eu quero, senão eu não faço. Sim. Senão eu não quero. Senão eu não vou fazer isso pra Jesus. Aham. Dá vontade de dar um pescoção, né? Sim. Pô, o cara quer crescer na vida e quer ouvir o que ele quer. É. Não. Então pega e fica sozinho. Sim. Se é o que ele quer fazer. Pra que líder? Tá entendendo? Sim. Então quando você se sujeita a uma liderança, você tem que estar pronto para aquilo, né? Mas, cara, pastor Murilo é sensacional nessa questão de ensino, né? Principalmente ele preparou a gente para GC, preparou a gente para os voluntários, né? Aham. Então eu aprendo muito com ele, devo muito a ele, a pastora Manu, devo muito a eles, muito. Sim. Muito forte, né, cara? O que a gente tem vivido na igreja, né? Vários momentos que o Fábio falou aqui, vários eu tive presente. Eu nunca me esqueço, cara. Cara, o André também, creio que o André vai um dia vir aqui, cara. Amém. E uma vez eu nunca me esqueço que eu fui lá dar uma volta, não sei se eu tava com a cabeça cheia, mas eu fui conversar com o Fábio. Acho que foi a primeira vez sim, que eu fui me abrir com o Fábio, conversar. E a gente teve uma conversa lá na Corticeira, a gente andou quase a Corticeira inteira, cara. E o Fábio, ele contando dos projetos dele. Cara, eu vou assumir não sei se, eu acho que ele não tinha assumido ainda o CT, ou já estava começando a assumir. Mas ele contando dos projetos, não, mas daí a gente vai fazer uma collab lá, ó. Vamos se ajudar, porque o Fábio foi um cara que investiu muito em mim, no meu canal, né? Tanto que, cara, não tinha como ele não ser o primeiro aqui, né? Ele tinha que ser o primeiro, cara. Porque foi o cara que, basicamente, mais acreditou no meu sonho.
né? Hoje o canal ele tá no que tá porque pessoas acreditaram em mim. O Fábio foi um dos que mais acreditou. Ele sempre falava, sempre ajudava, dava o like, meu Deus. Falava o que tinha que eu tinha que ouvir, cara. Então, eu honro muito a vida, cara, em relação a isso, porque tu sabe que foi fundamental até no meu amadurecimento, Sim. né? Crescimento, claro, a gente tem todos os dias, busca melhorar, busca evoluir, busca amadurecer, mas glória a Deus pela tua vida, né? Amém. E, cara, muito forte sim o que a gente tem vivido ali, né? Na igreja, assim. E eu queria que tu compartilhasse, né, o que tu tem vivido, quais são as experiências. Depois a gente vai. Eu quero que você. Ah, depois eu faço outra. Antes de dar um spoiler, né? Não. Que engraçado, né? O John falou isso. Daí a gente. Ele fala só um pouquinho assim, né? Aqui, ó, uma pausa para pegar água que a gente ainda não tem, ó. O feedback aqui é tipo. Aqui, ó, patrocínio da Coca-Cola, Que é a raiz, irmão. que é raiz, irmão. Esse negócio Vai ser sem corte, né, cara? Sem corte, então. Cortado dos cortes aí. Mas é. Quer um cafezinho lá? Tô de boa. Não. O John fala assim, né? Ele fala a parte boa, né? A parte que tanto que incomodou, ele não fala, né? Incomodei tanto o Fábio, a Rafinha também. Meio. Pastor. Medo. O John ia lá na academia, lá mandava mensagem, né? Dá pra conversar hoje? Trabalhava de motoboy. Meu Deus. Trabalhava de motoboy, né? De manhã, de meio-dia, era personal. De noite na academia. E fazia os vídeos, movimentando o canal, Sim. movimentando o Instagram. 10 empregos. O cara era o Júlio Supremo. Daí ele passava lá na academia, levava uma coxinha, um caldo de cana, ficava lá trocando ideia. E a gente tinha umas conversas muito duras, né? Sim. Umas conversas e umas palavras muito duras. E muitas vezes eu via no semblante dele, saía brabo comigo. Mas eu não tô nem aí. Saía brabo de lá, não gostava das vezes do que o cara falava. Mas entendia. E essa é a questão, né? Sim. E essa questão entendia e aplicava. Se ia ficar brabo ou não, o problema é dele com o Espírito Santo, não comigo. Quem vai estar perdendo, então, isso já serve de aviso, né? Sim. Às vezes o líder fala o que você não quer ouvir e fica brabinho. Vai ter que se acertar com o Espírito Santo, cara. Contigo mesmo, porque o líder vai falar o que precisa falar. Deus ele coloca pessoas, né, cara? Com certeza. No nosso tratamento. Hoje em dia a gente vive. A gente vive num tempo onde que as pessoas não querem ser corrigidas por liderança, elas não querem. Tem que falar o que eu quero ouvir. Se você não falar o que eu quero ouvir, cara, tchau e benção, vou para outro lugar. Cara, essa pessoa nunca vai crescer, cara. Porque o crescimento vem, cara, nas maiores correções. Então, quando a gente é corrigido, que a gente cresce. Muitas vezes, cara, não é o que a gente quer ouvir, mas é isso que vai nos impulsionar a viver coisas maiores, coisas grandes. Eu nunca me esqueço, foi através da vida do Fábio que eu tô vivendo o que eu tô vivendo hoje. Porque não era para mim estar morando nessa casa, não era para o meu pai estar morando comigo, paternidade restaurada. Através da vida do Fábio, de uma conversa dura que a gente teve, eu saí da casa da minha irmã, né, que eu morava junto, ele já tinha uma família e eu tava lá, tipo, sobrando. E eu não me posicionava, cara, menino. E eu tive que avançar através das conversas duras, né? Mas foi que fez crescer. Sim. Né? Continua aqui. A pessoa que está confortável nunca vai crescer, né? A pessoa que está confortável nunca vai crescer. Então o John, né? Não adianta os líderes falar e a pessoa não fazer. É assim que funciona. Não adianta. Então crescimento e conforto não andam juntos, né? O John incomodou o que incomodou, fez o que fez, mas hoje, cara, lidera um GC
E o nome de GC é Guerreiros do Propósito. Meu Deus. Tá entendendo? Então, assim, quando a gente entende o nosso propósito, a gente entende a nossa identidade e a gente renuncia aquilo que é bom pra gente, aí rola aquela transição que a gente falou antes, do menino pro homem. Aham. Aí quando tu renuncia e tu vive teu propósito como homem, as pessoas que estão ao seu redor são beneficiadas. Meu Deus. Então, assim, ó, homem fraco, em todos os sentidos, físico e espiritual, gera ambiente perigoso e inseguro. Homem forte gera ambiente seguro e próspero. Sim. É assim que funciona. Meu Deus. Assim que funciona. Forte. Então, fraco fisicamente, fraco mentalmente, fraco espiritualmente. Aham. Cara, e em relação aí, né? Eu estudo muito sobre hombridade. Gosto de crescer muito nessa área. Eu tenho buscado desenvolver cada dia mais. E uma das áreas que pessoas até não cristãs falam é em relação a uma arte marcial. Uhum. Ah, porque isso te ajuda a crescer em hombridade, porque você precisa prover. Eu acompanho um policial, o Cusi, né? Uhum. O cara é sensacional, mano. Ele cuida da família dele, tá ligado? E ele faz Gil, faz as paradas, é conhecido aí na região, Uhum. vai estar na igreja. Top, né? Top. Mas acompanho, cara, e a forma que ele lida com a família dele, com hombridade e proteção, cara, tipo assim, só no jeito dele, das postagens, tu já vê, cara, que ele protege a família. Tá? Uhum. Então, muitas pessoas falam que a arte marcial é fundamental para você poder. Cara, meu, isso daí é um ponto que, cara, eu tava até debatendo essa semana. Primeiro, assim, a minha opinião, de coração, assim, ó. Eu não me desse, irmão, um homem que não sabe uma. Não é que o cara precisa ser graduado, e que o cara precisa ter lutado, e que o cara precisa dar a vida fazendo aquilo. Mas o cara que não sabe o mínimo de uma defesa pessoal, de uma arte marcial, o cara que tem família, que. Bom, sinceramente, mano, é o cúmulo. Sim, É o cúmulo. sim, Ai, mas Deus protege. Com certeza, amém? sim. Glória a Deus. Mas não é bem assim. Não. Não é bem assim. Ah, mas o cara pegou e surrou eu e minha família no trânsito por causa de uma fechada, ele estava irritado. Ah, mas foi propósito de Deus. Pô, irmão, vai deixar o cara botar a mão na tua família? Sim. Então eu penso assim, se você não quer pra você, pense em quem depende de você. Meu Deus. Ah, eu não quero fazer esporte. Eu não quero levar. Eu escuto os caras falando, né? Até eu pego no pé, não, fala a verdade, né? A Cíntia lá que lutou, fez a primeira luta dela, surrou um monte lá, fez uma baita de uma luta. Não, se ela pegar os caras que eu conheço aí, ela acaba na porrada. Sim. Uma mulher, irmão. Aham. Entendeu? Porque o cara não sabe dar um soco, o cara não sabe se defender. Agora falando de família, de hombridade, que é esse Sim. ponto. Se a pessoa, mano, é sozinha, pessoa nova, não, né, não quer ter família, mano. Só que assim, não quer pensar em você, eu não quero ir lá e cansar, não quero ir lá e tomar soco. Pense em quem depende de você. Sim. Meu Deus. Pô, irmão, o cara pegou e comentou assim no vídeo ali nosso da academia. Eu fazendo sparring com o atleta, ele falou, isso daí não é esporte, isso daí não é arte marcial, isso daí é agressão, é totalmente desnecessário, é totalmente não sei o que. Eu comentei assim, tá bom. Então um dia que um agressor vir bater nos teus filhos e na tua mulher, fala pra ele que isso é errado, certeza que ele vai parar de bater. Em vez de tu Meu defender Deus. com as tuas mãos, Forte. fala pra ele que tá errado, certeza que ele vai se arrepender e vai embora com as tuas palavras. Meu Deus. Falei, pô, irmão, abre a cabeça, velho. Aham. Aí os caras estão aí, o cara, né, às vezes só porque é cristão, fala, não, tem que estar preparado. Tá preparado. Sim. Bom, assim, ó, a gente tem, meu Deus, amor e muito temor a Deus. Mas não vai vir sem vergonha botar a mão nos meus filhos e na minha mulher. Sim. Não Sim. bota, irmão. Não bota a mão. Sim. Não é assim que funciona. Aí os caras ficam naquela mente fechada, sabe? Isso tá totalmente errado. Sim. Então eu sou contra um homem que não sabe uma defesa pessoal, não consegue proteger a família. Ainda mais se tem filho e mulher, Sim. que são mais fracos, né? Uhum. E em relação assim, ó, é um ponto muito importante que eu acho, e eu também penso futuramente, né? Eu tenho a responsabilidade de proteger a minha família, Uhum. correto? Meus Uhum. filhos, minha mulher. Porém, se a minha mulher está sozinha, né?
ela sabe se defender? Ah, eu não tô por perto, eu não consigo chegar a tempo. Uhum. Qual que é o preparo que a minha esposa tem para se defender? Uhum. Qual que é a necessidade hoje? O que que tu recomendaria para as mulheres? Queria Uhum. que tu falasse um pouco a importância do Muay Thai para as mulheres hoje, porque Jaraguá do Sul está passando por uma situação assim de feminicídio, É. muitas coisas que as mulheres precisam, cara, Uhum. também se proteger, Uhum. porque, né, ou os homens não as protegem, ou não dá tempo às vezes de chegar. E mulheres que são solteiras, né? Sim. Mães solteiras, Sim. mulheres solteiras, né? Isso daí, cara, foi ontem, teve um feminicídio em Guaramirim, né? Sim. Uma mulher morreu a facadas. Uhum. 40 e poucos anos a mulher ali no Guaramirim morreu a facada. Então, é por isso que eu falo assim, ó, daí às vezes o cristão ou a própria sociedade de cabeça muito fechada, irmão. As pessoas precisam saber. Eu não tô falando porque Sim, eu tenho que sim. vender o meu produto. Sim, sim. Não. Eu tô falando porque a segurança é fundamental. Aham. É crucial a pessoa saber se defender. É aquela bobice, igual eu falei. Ai, mas sabe, é só Deus que protege. Não, cara, tem que ter prudência, tem que estar preparado. Sim. Tem que estar preparado. Eu gosto muito do Hugo, do Aham. Diácono Hugo, né? Ele foi meu discipulador. Aham. O Hugo falou muito, assim como eu e tu vivemos isso, eu vivi Aham. com o Hugo. Sim. Hugo aqui, ó. Hugo, cara, poucas ideias. Aham. Serviu no exército, hoje é policial militar lá no Rio Grande do Sul. Sim. E ainda vai ser muito maior aquilo que ele vai sim. conquistar. Aham. E ele falava assim, irmão, tu tem que estar preparado pro pior, cara. Tu tem que estar preparado. Ele era louco, irmão. Sim. Ele regalava assim, irmão, tu tem que estar sempre preparado pro pior. Tu tem que pensar na pior situação possível. E, cara, é isso, mano. Sim. É isso. Então, o Hugo, cara, me ensinou muito essa questão de proteção também. De entender que, cara, o ambiente, irmão, tu tem que gerar um ambiente. Eu falei, mano, Sim. homem fraco gera ambiente perigoso, homem forte gera ambiente seguro. Sim. Que é um exemplo. Cara, eu vou. Ontem a gente tava numa farmácia, poxa, 11 horas da noite, lá em Itapema. Aham. Aí a farmácia plantão 24 horas, você entra, praia, aquela muvuca, festa Sim. até altas horas da noite. Então você não entra, é só um pedacinho quadrado aberto, o atendente vem lá, pede o que tu quer, ele vai lá e pega, tu não entra dentro da farmácia, Sim. pelo fato do horário. A Karina tava de frente, comprando as coisas, e eu tava de costa pra farmácia, de costa pra porta, Aham. de frente pra rua, Aham. de frente pras coisas, porque e se chega alguém ali do nada, irmão? Sim. Se vem alguém ali, eu tô preparado, irmão? Sim. Tô preparado, eu entro no estabelecimento e não fico de costa pra porta. Aham. Por quê? Porque eu preciso gerar um ambiente seguro. Aham. Passou, tem que gerar, os caras ficam. Fica moscando, fica panguando. Sim. Aí acontece alguma coisa que é botar a culpa em Deus aí. Sim. Ah, mas não é Deus que protege, tá? E por que tu não foi fazer uma defesa pessoal? É verdade. Não é pra surrar o cara, não é pra matar o abençoado lá, tribulado. Aham. Mas imobiliza, segura ali até a polícia vir fazer o papel dela de justiça. Sim. Não é que é pra matar o cara, Sim. é pra proteger a família. Sim. E essa questão de mulher, poxa, tem, meu Deus, tem tantas coisas que elas podem fazer, né? Só que é difícil, cara, é difícil. Mãe solteira, creche, trabalho, coisa, Muita sabe? coisa, né? Então é complicado, por isso que a sociedade precisa acordar e proteger um ao outro. Sim. Falava ontem com um aluno meu sobre os Estados Unidos, sobre a questão do patriotismo. Como as pessoas lá geram uma sociedade forte. Aham. Eles estão um pelo outro, cara. Estão um pelo outro, os caras estão ali juntos, sabe? Então o patriotismo é o que falta. Sim. Tu olhar pro teu vizinho, pô, eles precisam, sabe? Sim. Essa questão de segurança. Então uma mulher vai fazer um jiu-jitsu, vai fazer uma defesa pessoal. Temos academias aqui, não vou fazer propaganda, falar o nome, mas é uma academia que trabalha muito com essa questão de defesa pessoal para mulheres, Aham. muito de jiu-jitsu, Krav Maga, Muay Thai, faz uma musculação, fica forte, tem que saber o mínimo, ver vídeo na internet, saber o mínimo, Sim. porque a palavra fala, os dias são maus, a gente tem que estar preparado para tudo, cara, Sim. falando desse ponto. Aham. Tem que estar preparado, irmão. Tem que estar preparado. Eu saio, eu não vou pra nenhum lugar que eu não olho o rosto por rosto das pessoas. Sim. Eu olho o jeito que a pessoa anda, o jeito que a pessoa se movimenta. Analisa o O ambiente. local, o ambiente. aham. O ambiente precisa ser seguro através da gente. Sim.
Então é muito importante, né? Mas entendemos o lado das mães solteiras, né? Sim. Que é muito complicado. Por isso que homens geram ambientes seguros. Aham. Homens precisam proteger dessas pessoas. Sim. Mas daí pega só bunda mole, Sim. que não tem defesa nem pra ele, vai defender quem? Vou defender aqui. É isso aí. Esse, cara, É um assunto, assunto é, bom, cara. e é um Bom. assunto polêmico, um tanto É. polêmico, né? Mas eu gosto desse assunto. Mas, Gosto. mas é Aí entra necessário. tudo, né, cara? Vai entrando vários tópicos. É necessário. E, Fábio, já para encerrando, pra gente ir encerrando, quais são os próximos passos, direcionamentos? Deus já tem criado algo novo, assim, algum posicionamento novo? Cara, Não quer compartilhar, não quer, né? Fica à vontade, assim. o primeiro é que esse ano Deus nos levou pra política, né? Sim. Então, antes eu integral na academia, já há 3 anos que eu só... A galera fala, tu dá aula ou tu trabalha? A galera pergunta, né? Sim. Tem um meme até, tu só dá aula ou tu trabalha também? Então eu só dava aula Aham. e esse ano o Senhor nos levou para esse campo da política, né? Aham. Então o maior projeto hoje, para mim, é esse. Sim. Mas porém a minha academia tá lá, né? Hoje ela funciona, né? Tem os instrutores. E eu só trabalho em alguns pontos, em alguns tempos com o atleta, né? Aham. Com o atleta agora que já é semi-profissional e profissional. E no resto ela vai se encaminhando ali sozinha. A Karina também aí nesse tempo vai estar me auxiliando nessa questão da pré-candidatura, né? Sim. Que a gente está com muita vontade de fazer a diferença, né, cara? Sim. Fazer a diferença, cansado aí das mesmas bundas sentadas fazendo as mesmas coisas, né? Sim. Tá na hora de mudar isso, né? Sim, sim. A sociedade precisa de educação, Sim. segurança e saúde precisam melhorar. Sim, sim. Então essa é o nosso propósito para esse tempo, para mim. Sim. É a minha maior missão, né? Aham. Mas a academia tá continuando crescendo, cara, rompendo, atletas sendo forjados, muitos atletas bons vindo, pessoas, né? Vindo para agregar muito nesse tempo aí, mas eu creio que esses são os maiores, né? A gente tem a nossa missão ali na igreja também, com o corpo de voluntários, né? Aham. Estamos com vice-líderes e com pessoas ali, né? Caminhando, crescendo, para que futuramente também possam fluir. A intenção do líder é fazer líderes melhores do que ele. Sim. Meu Deus. Se for para gerar alguém que vai fazer menos, Aham. não tem lógica. Sim. Isso não é um sucesso sem sucessor é fracasso. O pastor sempre fala isso. Sim. Aham. Então o meu propósito é ter um professor melhor do que o do Nova. Sim. Ter um treinador que vai ser melhor do que eu preparando atleta. Aham. Ter um líder que vai ser melhor do que eu liderando os voluntários. Sim. Liderando o GC. Então eu estou muito focado esse ano nessa questão da política e muito focado nessa questão de gestão de pessoas. Na gestão dos meus instrutores e dos meus líderes, né? Dos meus vice-liderados ali que estão na linha de frente. Então esse é o meu maior propósito e a familhinha aí um pouco maior, né? Projeto de expansão. O projeto alargar as tendas, né? Então esse ano aí, esse ano aí a gente quer muito ter o nosso baby, né? Cara, Não esse ano, né? Porque ainda sim. tem que mandar pra fabricação. Tem que ir pro forninho ainda, é né? 9 meses, né? Então ano que vem, né? Pra nascer Sim. ano que vem, mas a gente já alcançou, a gente tinha algumas metas para esse ano. Sim. Alcançamos ela, graças a Deus aí na metade do ano alcançamos metas muito grandes. Sim. E quem não pensa em crescer, irmão, não ser o que pensa, né? Aham. Quem não pensa em conquistar, não pensa em nada. Sim. A nossa vida tem que ser conquista. Tem que ser correr atrás, tem que ser prosperar. Não estou falando de bem material e de aquisição. Aham. Conquistar em pessoas, gerar em pessoas, Sim. legado. Conquistar não bem material, sabe? Sim. Então, esse é meu foco. Gestão aí dessa minha galera, dessa minha linha de frente. E essa empreitada na política aí. Top. É isso aí. Cara, agradeço aí por estar
ter essa disponibilidade, né? Ter vindo aqui, claro que é uma grande honra do seu a primícia, né, do podcast, o cara que mais acreditou em mim, né? Então, cara, não poderia ser outra pessoa. E Deus, tenho certeza que Deus preparou esse tempo, né? Esse momento. E, cara, não esqueçam de seguir a academia dele, sigam o Fábio Chiodelli, vai estar lá no começo, né? Mas se você veio até aqui o final, né, vai estar lá no começo, assiste lá, já segue ele, né? Acompanha o trabalho dele, que tem muita coisa boa vindo por aí. Logo ele vai estar aqui com a Karina, contando o testemunho deles como casal, Top. e vai edificar muito a vida de vocês. Galera, tamo junto, até o próximo vídeo, e é isso aí, encerramos o podcast de hoje.